Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas! Ai, que belezinha. Palmas verdadeiras, meus queridos. Vocês sempre são enganados por quem? Juninho e Lari, fazendo bate-palma, bate-pé, assovia, né? Pra pensar que tem bastante gente. Mas não, dessa vez é verdadeiro. Estamos em Araçatuba, no Integrateia, seminário de autismo muito bacana que está sendo feito aqui no nosso interior. E eu, claro, estou aqui em parceria com o evento para capturar a galera que está aqui palestrando, trazer aqui para a mesa para um bate-papo. Então, a gente está aqui confraternizando nesse evento, uma oportunidade maravilhosa de estar com vários profissionais, né? E para essa mesa de hoje, nós escolhemos um tema. Esse tema, gente, está guardado na caixinha faz muito tempo, sabe? Só para esta duplinha, para a gente conversar sobre. A conduta médica adequada após o diagnóstico. O que a gente tem que esperar dessa consulta quando a gente está naquela fase de suspeita, né, de dúvidas, de atraso? O que a gente tem que esperar? Como sair dessa consulta, né? Para esse bate-papo, então, recebam com muitas palmas doutora Renata Ferreira e doutor Paulo Liberalesso. Muito bem, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Altispod. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite sempre. É sempre um prazer enorme estar aqui. Tô vendo mesmo essa cara de vocês aí. É porque, assim, é que a gente tá com piadinhas internas. Vocês ainda não estão participando. Gente, brincadeira à parte. A Renata é uma amiga pessoal minha, né? Assim, a gente tá o dia todo dividindo as nossas angústias, a sobrecarga, né? Acho que o nosso grupinho ali, de fato, é o que mantém um pouquinho da nossa sanidade mental, né? Verdade. Dessa rede de apoio. E eu quis muito que a Rê estivesse aqui para conversar com a gente, porque a Renata é médica, mas ela também é mãe de autista. E ela tem a visão dela, do que veio primeiro, foi do desamparo, né? E o desamparo médico mesmo, quando você estava na suspeita, né, do Vicente, e na sua busca, e de não ter sido validada inúmeras vezes por profissionais que estavam ao seu redor, né? E, inclusive, isso se tornou um propósito, né? De você sair da sua zona de conforto, em que você trabalha quantos anos? 14 anos. 14 anos como médica intensivista, né? E migrar para essa parte por sentir a necessidade de mais profissionais atuando como especialistas, né? O Vicente, você começou a desconfiar do diagnóstico dele com quanto tempo? Na verdade, eu já notava desde bebê, né? Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu baixo o contato visual na amamentação, mas eu não considerava isso suficiente, né, para um diagnóstico. E não sabia dos outros comemorativos, né, até por não ser da minha área, né? Então, assim, sempre tive guardado para mim, né, de acordo da maneira como ele foi crescendo, eu fui observando outras situações e até chegar nos 2 aninhos dele, que aí não tinha mais como não perceber, né, todo o comprometimento, todo o atraso que ele estava apresentando naquele momento. Então, aí ficou nítido, evidente, né, não tinha mais como. Então, assim, a partir desse momento, eu não esperava não ter facilidades, né. Eu tive, assim, facilidade, o meu colega não tem data para atender, mas arrumou para mim, entendeu? Rapidamente. Eu falei, resolvido, né, vamos ver o que é que tem que fazer. Porque eu não sabia nada sobre o tratamento. E aí, assim, não tive tempo para falar, para viver meu luto, para chorar, me lamentar, negar, nada, né? Eu fui atrás de correr contra o tempo aí pelo prejuízo que ele estava apresentando. E aí, para minha surpresa, a dificuldade que eu tive, né? De não receber o diagnóstico. E até uma coisa que o Paulo sempre fala, né? Ou que eu escuto as outras famílias falarem, mas ele é nível 1, era um grau leve. Não tem esse grau leve em crianças pequenas, né? A gente não faz o diagnóstico precoce se ele for um autista nível 1, né? É no mínimo 2, 3. A intervenção precoce é justamente para que essas crianças migrem para um nível 1. Né? Então, assim, realmente o Vicente não era nível 1.
Então, qual que era a dificuldade da pessoa me dar o diagnóstico, Te me dar orientar, real. me A orientar, real. sendo que eu chegava falando, né? A dificuldade é dar o diagnóstico para a família, mas a família já sabe, né? E quando a família já sabe, né? O que é que você tem que fazer de fato? Hoje em dia, que eu comecei a atender as famílias, eu não vejo ninguém vir até mim sem pensar no diagnóstico. É lógico, que se já Entendeu? chegou, é porque tá identificando atraso. Você pode não dar um nome ainda para aquilo, mas você tá com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí aquela chance que a família já trabalhou para chegar até ali, e aí você ou contemporiza, né? Enfim, não dá um direcionamento. Porque dar o diagnóstico é o de menos, né? Eu não tive esse tempo de busca do diagnóstico, de não ser validada. O Arthur, praticamente o nome dele no final do DSM-5, assim que ele faz isso, foi muito fácil reconhecerem o autismo dele. E eu fui em 3 médicos na época, e todos, assim, muito categóricos, beleza, autista, só que isso, fim, é isso. Tchau. Deus te abençoe, querida, boa sorte nessa vida. Na verdade, 2 foram assim, e um me deu uma prescrição de remédio, e fim. Não tinha uma orientação, porque o diagnóstico, ele não pode encerrar uma consulta, ele é o início de uma consulta, né? A partir daí, você tem que dar um direcionamento, porque senão eu faço o que com esse diagnóstico? Tipo, qual é a serventia? De fato, você identificar alguma questão. É você buscar um tratamento adequado, uma estratégia adequada, porque senão se perde, né? Não tem fim aquilo, né? Não tem uma finalidade. E para mim, eu fiquei muito tempo, né, sem ter um médico acompanhando o Arthur. E falei, tudo bem, viverei sem vocês, entendeu? Não tô me dando suporte, deixa. Mas, assim, brincadeiras à parte, fiquei bastante tempo desamparada e demorei muito para encontrar, assim, pessoas como o Dr. Paulo. Eu fiquei maravilhada, de verdade, porque eu não via pessoas, assim, né, esse acolhimento, esse direcionamento. Eu via um bando de família tudo perdida, com o CID ali na mão e sem orientação, né? Então, eu não veio de médico nenhum para mim qual era a intervenção adequada, o que funcionaria, o que a ciência mostra, né? Tipo, não veio nada disso. Mas você não via no médico. Aquele seu primeiro contato vai vir, tipo, de quem? Você fica muito desamparado. Total. Você sabe, Mirela, eu sempre faço uma correlação com os transtornos mentais, com as doenças físicas, né? Olha como seria um absurdo, por exemplo, imagina que você vai num médico, num pneumologista, e você chega lá e fala assim, não, eu vim aqui porque eu tenho febre, eu tenho tosse e eu tenho dor no peito. E eu tô com catarro. Aí ele faz um raio-x e fala assim, a senhora tem pneumonia. Tchau. Você vai chegar e falar assim, não, mas como é que resolve o problema? Eu falei, não, a consulta acabou. Tá aqui, ó, o teu diagnóstico é de pneumonia, o CID é tal e pronto. Então, quando você pensa numa doença física, assim, numa doença infecto-contagiosa, você fala assim, mas que absurdo isso que você está falando, nenhum médico faria isso, faz todo dia. Ué, porque você está falando da pneumonia, mas você poderia estar falando de autismo. Os dois são questões, você está no consultório para resolver aquilo. Então, quando você emite um laudo com um CID e a coisa acaba aí, na verdade você não fez nada, absolutamente nada. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está numa fase ainda, que é uma fase muito inicial, de discutir o tal do diagnóstico precoce. Perceba que a falta do diagnóstico precoce, ela só ocorre pela incompetência, né? Mas eu não tô usando a palavra incompetência no sentido pejorativo, de apontar o dedo para os colegas, tal. De desconhecimento mesmo. Desconhecimento, né? Mas eu sou também incompetente para um monte de coisas, mas naquilo que você se propõe a fazer, você tem que fazer direito. Então, perceba que resolver esse problema, ele não é difícil. Ele depende das pessoas adquirirem competência, né? O grande problema começa no que você falou. Quando você tem o laudo na mão, o laudo perfeito ali, aí é o tal do Everest, que toda vez eu falo, né? Aí surge o Everest assim na sua frente, tá, mas e agora? Quem que eu procuro agora? Você sabe que nós que somos médicos, eu sempre fico com uma falsa percepção, porque para quem é médico tudo é fácil, sabe? Não é uma questão de dinheiro, é assim, ó, ela não tinha quem visse o filho dela, ela me liga, eu falo assim, pode trazer o Vicente semana que vem. Ou seja, ela não passou por isso. Então, o médico ele fica com a falsa impressão, muitas vezes, que a saúde funciona.
E ela não vai ligar para um cara que é recém-formado, ela não vai ligar para um cara que todo mundo fala que é ruim, ela vai ver lá um cara que, né, as pessoas estão falando que é um cara bom e vai ligar para esse cara. E o cara vai ver o filho dela. Então, o médico, ele fica com uma falsa percepção de que as coisas são simples. As coisas são o que aconteceu com você. E olha que você ainda teve acesso, hein? Porque a maior Isso. parte das pessoas para Isso. num pedaço anterior, que não tem nem acesso. Então, você veja como são... É um contínuo de um problema que começa na incompetência de você... Incompetência técnica, porque é só pegar o DSM, estudar aquilo, decora aquilo, faz uns cursos e tal, você fica sabendo daquilo. Começa na incompetência técnica e termina na falta de intervenção. Porque quando você pegou o teu laudo e colocou debaixo do braço e levou embora, não aconteceu nada. Não? Simplesmente não aconteceu nada, né? Então, se você não conseguir fazer esse pedaço de uma forma mais completa, nada vai acontecer. Quando você usa a palavra acolhimento, os meus pacientes sabem disso. Eu não sou médico que fica alisando pai e mãe. Porque eu também não sou grosso, não é isso, mas eu não sou o cara que fica alisando pai e mãe. Eu parto do pressuposto que você me levou a uma situação que está desconfortável para você, né? E você está ali para que eu te ajude a solucionar essa situação. Então, se ser uma pessoa muito bacana, muito acolhedora, for nos ajudar a solucionar, eu acho que faz parte. Só que não é toda família que precisa disso. Tem família que precisa que você ponha o pé dela no chão e fala assim, Linda, não é assim não, é de outro jeito. Tu tá atrasada há 3 anos no diagnóstico, porque eu não imputo culpa, eu digo fato. Assim, tu está atrasada há 3 anos no diagnóstico, nós temos agora pouco tempo para resolver isso aqui. Para quê? Para criar o senso de urgência. Aí você cria o senso de urgência, daí o que a mãe faz? Chora, mas tem que chorar. Sim. Você não pode receber uma notícia como essa e sair do consultório feliz. Sim, Eu falo para os meus alunos, se alguém está saindo do teu consultório feliz, provavelmente você não está fazendo o seu trabalho bem feito, porque você não foi capaz que aquela pessoa entendesse o tamanho do que nós estamos falando, né? Porque escalar o Everest é difícil. Você está dizendo para ela que ela vai ter que começar hoje de manhã a escalar o Everest e ela está saindo ali contente, alguma coisa está estranha, você não deve ter feito o seu trabalho direito. Então são vários pontos na conduta médica que vão desde de gerar competência até você conduzir o caso, que é claro que eu também entendo que não é o médico que vai tratar, não é, o médico não vai ficar no chão aplicando intervenção ABA, não é isso, mas ele ter a competência de entender como é feito isso, encaminhar para os indivíduos, tal, para que aquela família saia dali com uma lista de telefone. Ela fala assim, mas então é aba, tá bom, mas para quem que eu ligo? Ó, o senhor liga para esse, para esse, para esse. Precisa de uma fonoaudióloga especialista em linguagem, tá, mas quem que eu ligo? Liga para esse, para esse, para esse. Porque daí ela liga, a pessoa não pode, tá, mas aquela pessoa que não pode sabe encaminhar para outra. Agora tu sair com um belo laudo embaixo do braço, na verdade você não ajudou aquela família, mas, né? Você sabe, essas indicações... Se você também não souber, ou se você tiver um número restrito de profissionais para você indicar, você tem que saber orientar a família como avaliar se o cara é bom profissional. Porque aí a família também vai ter que fazer essa seleção por você. Porque não dá também para eu sair visitando tudo quanto é clínica e ver certificação de todo mundo, ou conhecer realmente o trabalho desses profissionais para falar, ó, realmente é legal. Eu só vou perceber dependendo da interação que a gente tem, depois no cuidado da criança, como que a gente se relaciona. E da evolução, e né? da evolução, exato. Mas também tem que fazer essa orientação inicial para a família, né? Porque senão... Sempre que uma família me pergunta isso assim, doutor Paulo, será que o tratamento tá certo? Eu sempre respondo, tá dando certo? Ué, se o tratamento... Ué, você não era pneumonia? Você não tá com pneumonia? Você não passou antibiótico? Se passou antibiótico, tem que ir melhorando. Passa 24, 48 horas, tá, não pode mais ter muita febre, não pode parar, tem que parar de tossir, coisa e tal. Passa 5 dias, tu tá queimando de febre, tá tossindo, tá melhorando? Então o tratamento tá ruim, tem que mudar, né? Então quando você fala de transtornos mentais, na verdade, é exatamente a mesma coisa. Então, assim, o indivíduo está melhorando, ele está progredindo, ele tem uma boa taxa de aprendizado. Se ele tem, provavelmente a gente está no caminho certo. Se não tem, talvez precise reformular isso aqui. Então a gente chama de auto contra controle, né? Quer dizer assim, o indivíduo é o controle dele mesmo. Você não tem como no transtorno do espectro do autismo comparar o desenvolvimento, comparar a taxa de aprendizado dele com a taxa de aprendizado de uma criança neurotípica. E hoje eu estava assistindo uma aula ali, eu estava pensando em falando isso, acabou que não deu tempo. As crianças neurotípicas, elas aprendem segundo uma curva de aprendizado, né? Então elas saem acelerando e depois elas estabilizam. A criança neurodivergente não, ela aprende segundo uma reta.
Então, você não tem como... Isso é um modelo matemático, né? É um gráfico, a criança neurotípica aprende assim, a neurodivergente assim, não tem parâmetro de comparação. Então, você só pode comparar o desenvolvimento da criança neurodivergente com o dela mesmo. E aí você vai calculando a taxa de aprendizado para saber se aquilo está dando certo ou dando errado. Tem alguns números que eles são muito gritantes, né? E as famílias não pensam nisso. Se você pega, por exemplo, uma criança de, sei lá, 4 anos de idade, uma criança de 4 anos de idade, típica, ela aprende de 5 a 9 palavras novas por dia. Então você entende que, olha o senso de urgência, e por isso que é importante falar isso para a família. Cada dia que o seu filho não aprendeu de 5 a 9 palavras, ele está pior, ele não está melhor. Se ele aprendeu 2, daqui a 6 meses ele vai estar pior do que hoje, porque o controle é com quem é típico. Aí ele vai ficar distante. Portanto, baixas taxas de aprendizado também não estão certas. Então, o que é o tratamento? Que a intervenção que está dando certo? É aquela criança que a mãe volta depois de 6 meses e ela fala para você assim, doutor Paulo, agora mudou. Agora ele está conseguindo interagir melhor, ele consegue pedir as coisas em casa usando uma palavra. Você percebe que aquela intervenção ela tem um impacto social, né? Quer dizer assim, não é só aprender algumas palavras. A família está ficando contente porque está mais fácil viver com aquele indivíduo. Sim. Esse é o controle de se um tratamento está indo bem ou não está indo bem. Mas você sabe o que eu percebo também? Que nem você falou assim, às vezes é a falta de competência, mas não só isso. Às vezes é a falta de compromisso. Sabe por quê? Eu vejo isso em outras áreas também. A pessoa acha que o problema não vai estourar na mão dela. Então ela joga para frente. Entendeu? Ela passa para frente. Por exemplo, eu já tive experiência de dar notícia ruim há 14 anos, né? De óbito ou de risco de vida, enfim. Então, assim, se eu falar para a família que o paciente está indo bem e esconder parte da verdade, e o paciente morrer no meu plantão, eu vou ter que chamar eles de volta, falar, ó, desculpa, sabe, eu não contei tudo, e aí ele morreu. Sinto muito. Não, peraí. Não foi isso que você me falou, você mentiu. Entendeu? Você escondeu que estava grave, que é a mesma coisa. Sim. Né? Você está escondendo que é uma coisa séria. Né? Você tem que agregar a família nesse tratamento, explicar o quanto isso é grave, né? O quanto a gente tem que correr contra o tempo, né? Para não perder a possibilidade de ajudar essa criança a ser independente no futuro, porque esse é o principal objetivo. E mais, para preparar aquela família para o que vem, pro grau de a força que tem que movimentar, porque não pode ficar na inércia. Aquela família não vai poder ficar como está, a rotina não será a mesma, terá que ter todo um rearranjo, né? E, independente da situação que você tem, muda, vira nossa cabeça, nosso mundinho de cabeça para baixo. E a gente precisa de alguém que te faça assim, cair a ficha disso mesmo, né? Aí você fala assim, olha, é autismo, mas autismo não é o problema. Né, o problema é a gente não fazer o diagnóstico. Claro que não. É o problema. E é um problemão. Porque as pessoas também estão nessa onda de falar assim, olha, não, os autistas fica todo mundo bem, é só fazer o tratamento precoce, a intervenção precoce, a intensidade. Então, assim, tem as dificuldades da gente conseguir essa intervenção que ela seja de fato intensiva, né? E tem aqueles que não vão ter uma boa evolução, nem com o melhor dos tratamentos. Então, tem que preparar. Para a verdade. Isso. Entendeu? Eu vou colocar o dedo numa ferida agora, mas eu depois eu vou explicar, mas eu vou colocar o dedo numa ferida agora. Autismo é doença? Não. Autismo é doença? Então me explica por que não. Não consigo te dar uma explicação. Só porque é transtorno. Isso aqui é um transtorno. Por que não é doença? Porque não Explica, cura, não você sara. é médica. Por que autismo não é doença? Porque nasce com aquela condição, o que mais? Eu tô replicando, vai. Então, se uma pessoa nascer, por exemplo, com um tumor cerebral congênito, também não é doença? Você pode nascer com tumor cerebral. Tenta mais uma. Por que não é doença? Alguém vai dizer assim, porque não tem causa. Tem. 97% é genética. Mas isso é o que você mais ouve na rede social. Não tem causa, faz parte do indivíduo. Então não é doença. Por que autismo não é doença? Bom, daí você vai perguntar, Paulo, então... De doença. Pela definição de doença é doença. Se você pegar na Organização Mundial de Saúde, totalmente doença. Totalmente. Então, se perguntar para mim, Paulo, então é? Não é. Mas eu acho que a gente tem que entender o porquê que nós estamos dizendo que não é. Nós só estamos dizendo que autismo não é doença por uma questão humanística. Então, veja um pouco. Se você leva seu filho num médico, que ele está com dor de barriga, o cara faz um ultrassom,
e fala assim, é apendicite. Daí você fala, doutor, como é que resolve isso aqui? Tira o apêndice. Opera, tira o apêndice, você devolve essa criança para a família, leva essa criança para casa e ela não tem mais a dor que ela tinha. Então você fala assim, apendicite é doença? Perna quebrada, engessa. Perna fica boa, tal, tirou a doença. No transtorno do espectro do autismo, se você leva uma criança autista para um médico e você diz assim, mas senhor Paulo, como é que faz aqui? Ele fala assim, não faz. O cérebro dele ele é assim e a gente vai, como a gente faz para qualquer outro aluno, a gente vai ensinar coisas para o seu filho. Mas dá para tirar isto dele? Não. Ele é assim. Síndrome de Down. Dá para você ensinar coisas. Mas dá para tirar isso dele? Não. Então, vamos dizer que síndrome de Down também não é doença. Olha a loucura que é isso. Síndrome de Down não é doença, né? Mas síndrome não é um grupo conjunto de sinais e sintomas patológicos? Ou seja, então, olha o tamanho da loucura. Síndrome de Down não é doença, mas a definição de síndrome é um conjunto de sinais e sintomas patológicos. Patológico, síndrome de doentio. Patologia, doença. E a gente fala que não é. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu também acho que não é. Só que nós precisamos entender que nós estamos fazendo esta afirmação por uma questão meramente humanística. Porque como eu não sou capaz de tirar o que o seu filho tem, porque o seu filho é aquilo, não seria honesto do ponto de vista social a gente dizer assim, olha, você é uma doença. Então nós decidimos no mundo que não vamos usar esse termo. Por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, porque quando você fala que autismo não é uma doença, e eu estou aceitando, é ok isso aí, a galera alucinada pensa assim, não é doença? Então não precisa fazer nada, deixa assim. Isso. Porque se não é doença, é normal. Uhum. Esse é o problema. Sim. Tem que aceitar ele assim. Porque Isso. esse E é negócio de legal. aceitar é uma outra coisa que eu tenho falado muito, Renata. As pessoas hoje, e engraçado que só ouve falando isso o autista nível 1, né? No nível 2, 3, muitas vezes ele não vai conseguir se expressar. Então, isso é um discurso, que é um recorte que a gente tem do autismo nível 1. O autista nível 1, ele fala assim, nós temos que aceitar as pessoas. Eu sempre falo, mas eu aceito todo mundo. Eu não tenho nenhum problema. Só que a questão é a seguinte, você não pode obrigar a sociedade a ter o seu comportamento controlado pela sua ideia. O que eu quero dizer com isso? A gente fala assim, essa pessoa é autista e ela tem flexibilidade cognitiva. Inteligência normal, tá, mas ela tem flexibilidade cognitiva. Para quem já trabalhou com alguém com flexibilidade cognitiva, sabe que é muito difícil você trabalhar com essas pessoas. Aí eu vou abrir uma prova de seleção. Aí vem você, vem o Roberto, vem a Flávia, vem a Cássia, a Renata, tal, e você é autista. Na hora da entrevista é super inflexível. Eu vou contratar ele. Aí você vai dizer assim, não, mas você não pode discriminar as pessoas. Não, eu estou fazendo um processo seletivo. Eu acho ele mais competente. E eu vou contratar ele e isso não é ilegal. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode... As pessoas vão te aceitar. Só que o meio vai selecionar. A vida vai selecionar as pessoas. E é muito difícil você viver quando você é muito diferente dos outros. É muito difícil. Eu estava jantando essa semana com uma amiga minha de Curitiba, ela estava contando, ela é loira, polaca, loira, do olho claro, ela foi fazer uma viagem para a Ásia, para a China, e ela foi conhecer uma ilha. E nessa ilha só tinha chineses. Todo mundo começou a tirar foto dela, tinha um casal casando ali, chamaram ela para tirar foto com o casal que estava casando. Acabou com a viagem dela, porque ela não conseguia andar. Mas por quê? Porque ela é diferente. Ela tem um perfil, um fenótipo que é totalmente diferente do que estava acontecendo. Então você veja assim, não é bom ser diferente. O bom é você ser mais ou menos igual às pessoas. Então, quando a gente fala essa história de respeitar, de que não é doença, tal, tudo bem. Mas a gente tem que entender que essas pessoas precisam sofrer intervenção. Porque do jeito como está hoje, tá assim, Mirella, ficou igualado o autismo nível 1, o 2 e o 3. O problema é que o nível 1... Cara, vai ter uma vida legal, vai tocar vida, vai sofrer menos, tá? Vai sofrer, não é bom, mas vai sofrer. Agora, o nível 2 e 3, isso é muito difícil. E para complementar uma coisa, vou colocar uma pimenta aqui no que tu falou. Quando você fala tem que preparar a família. Tem que preparar a família e outra coisa. Essas crianças autistas vão virar adolescentes autistas, jovens autistas e adultos autistas e velhos autistas. E o pai e a mãe vai morrer, tá certo? O pai e a mãe vai morrer. Quando esse pai e a mãe morrerem, será que foi preparado quem vai ficar com essa pessoa? Porque a imensa maioria desses 2, 3 de nenê autista, 2, 3, não vai ter autonomia plena. Uhum. Então, quando essas crianças no meu consultório vão chegando ali com 12, com 13, com 16 anos,
eu começo a chamar a mãe e falar assim, quem que é o resto da família? Porque eu só tô vendo a senhora aqui nos últimos 12 anos. Cadê o resto desse povo? Porque daqui a pouco eu vou morrer, eu tô velho, a senhora também tá velha, vai morrer, seu marido também, se não for embora, também vai morrer, e aí alguém vai ter que assumir. Eu sempre ouço a pessoa falando assim, não tem problema, porque tem o irmão. E aí eu faço uma pergunta, porque toda mãe fala isso. E aí eu faço sempre uma pergunta. Você largaria o seu marido, o seu filho para cuidar do seu irmão? Você faria isso? Você largaria o seu marido, o seu filho para cuidar do seu irmão? Ou você juntaria dinheiro para alguém cuidar do seu irmão? Nem precisa responder. Todo mundo já sabe. Não faz parte da natureza dos indivíduos essa benevolência. O cérebro humano funciona assim. Essa doação. Você não largaria a sua família para cuidar do seu irmão. Sabe por quê? Porque se largasse, não precisava ter asilo no mundo. Se largasse, não precisava ter asilo no mundo. Porque esses idosos que estão em asilo, eles têm família. Não é que todo mundo foi abduzido, subiu e sobrou um velho lá que ninguém sabe o que fazer com ele. Não é verdade isso. Então, a família que tem uma criança com nível 2, 3 suporte, que sabe que essa criança em um maior ou menor nível vai ser dependente, ela tem que se incomodar com as relações sociais. Ela tem que fazer com que o irmão seja simplesmente apaixonado por aquela... Porque se você for apaixonado pelo seu irmão, você não precisa largar teu marido, mas você vai chegar para ele e falar, negócio seguinte, quero manter o nosso casamento, só que meu irmão vai vir morar com a gente. Você entendeu a diferença? Totalmente. Agora, se você não cria esse vínculo, que é um vínculo de conexão, amor, né? um vínculo de paixão de verdade, responsabilidade. essa pessoa vai para onde? Vai para a instituição. Aí aqui no Brasil não tem instituição, vai para onde? Para casa de passagem, que é o que eu canso de ver com família pobre que eu atendo. Faço trabalho voluntário com família vulnerável, assim. Chega uma hora que ninguém quer ficar com essas pessoas, porque dá trabalho. E eu também não faço julgamento, não. Dá trabalho mesmo. Às vezes a pessoa fala, eu preciso trabalhar para pagar aqui, pagar conta, para sustentar minha família, até eu não posso ficar com ele. Sim. E aí essa pessoa vai, por exemplo, para uma casa de passagem simplesmente porque não tem aonde deixar. Não tem aonde deixar, não tem quem fique com essas pessoas. Esse é um problema, Mirela, muito pouco abordado hoje. Exato. Sabe por que é pouco? Porque é muito duro de falar isso aí. Ninguém quer falar Ninguém sobre, quer ouvir né? falar sobre isso, mas é muito duro. Mas para quem trabalha com populações vulneráveis, com população de baixa renda, essa é a realidade. eu faço isso há 25 anos. Eu peguei criança pequena com síndrome de Down, que agora é um adulto, que o pai e a mãe morreram, porque tiveram, claro, essas mulheres mais velhas, quando tem essas crianças, às vezes morre a mãe, o moleque tem 28 anos. Esse menino vai viver mais 30, mais 40, mais 50 anos, com quem cuidando? É muito duro falar sobre isso, mas é uma realidade que essas famílias têm que... Faz parte do trabalho do médico colocar essa carta na mesa e falar, não é para agora não, a senhora vai viver bastante ainda, mas o trabalho precisa começar agora. Supostamente vai viver bastante, né? Porque nem supostamente, isso a gente exato. Supostamente, se tudo der certo, você vive bem, um tanto bom aí, né? Mas, exato, para tirar a gente dessa pasmaceira, assim, que é tudo bem, aceitação, só uma dificuldadezinha e tal, você precisa, de fato, de clareza. Não é assim que a banda toca, né? A Mari Marangoni, né? O Dr. Paulo também conhece, amiga nossa, o marido dela trabalha no RH de uma usina. E eu ouvi um depoimento que ela me disse, do Bruno, falando assim, que ele fica muito aflito, porque ele faz a seleção das pessoas que trabalharão na usina, quem fica, quem sai, pelas habilidades sociais, flexibilidade, né? Tipo, função executiva. E que ele, assim, o filho dele não passaria na seleção dele, exatamente isso. Então, assim, e que isso é uma dor muito grande. Então, assim, a gente falar de respeitar e aceitar, mas a gente precisa ter uma ideia prática de como as coisas funcionam, porque esses discursos não ajudam em nada, né? Assim, de ficar discutindo termos, forma correta disso e definição. Na prática, não muda só nada na minha vida, no caso. Nem pro bom, nem pro ruim, né? Assim, igual. Então, precisa de suporte e a seleção natural do mundo mesmo. Você tá fazendo ali porque você é mãe, porque você é pai, porque você é parente, você tá ali, e aí daqui a pouco você não tá. E mesmo se você tivesse crescendo, como é que você inclui essa criança? E até mesmo de ter a noção da gravidade da situação, se tem deficiência intelectual envolvida, se tem outras questões, outras comorbidades sérias, pra gente, enquanto mãe, também ressignificar nossa
nosso conceito de felicidade, de sucesso, os nossos sonhos para os nossos filhos. Porque a gente não parou de sonhar para eles, mas a gente adaptou muitos desses sonhos, nós criamos novos, porque aquelas ideias antigas já não cabiam mais nessa realidade nossa. E não adianta forçar para encaixar, porque não encaixa. E esse choque precisa acontecer. Isso também tem que fazer parte do tratamento. Essa readequação da família. Todo mundo, porque isso falando da minha vida aqui, mudou o cenário da vida ali de umas 15 pessoas pelo menos, só com o diagnóstico do Arthur. Então eu saí do trabalho, minha mãe e meu pai, eu virei vizinha deles para que me ajudassem mais, meu sogro, minha sogra, meu marido trabalhava o triplo porque eu tava trabalhando menos, tipo, é assim, um sistema imenso de modificação quando a gente recebe diagnóstico, grande parte do nosso sofrimento é porque a gente sabe que tem esse Everest. Mas não tem como poupar a gente disso. A gente realmente precisa se conscientizar. E tem muitos médicos, e isso eu já ouvi a Rê também falando, e eu julgo como covardes até no teu caso, porque você é ali na UTI. Tem aquele médico que está acompanhando aquele paciente, que é o médico da família, e ele fica poupando. E aí sobra depois para você, que não tem vínculo, não é a médica de confiança deles ali, dá a notícia ruim do quão grave, ou porque morreu. Terminalidade. Né? E que você pega famílias completamente iludidas da situação que estava. E olha que injusto que é isso. Porque para mim é covardia. Isso faz parte do seu papel enquanto médico. Né? Não é questão de ser grosseiro ou não. Mas da clareza, você precisa informar. Eu faço esse paralelo com a criança pequena. Que o Paulo falou até da curva de aprendizado. Quando a gente está no começo, está todo mundo perto ainda. E aí o tempo vai passando... E você não é só fica com a impressão que piorou, realmente piorou, porque ela vai ficando mais distante dos pares. E aí você vai contar aquilo que não contaram lá atrás, né? Alguém que só deu o diagnóstico e mandou embora e não resolveu o problema, ou não dimensionou o tamanho do problema. Aí você pega e fala assim, poxa, mas ninguém te falou? Você não se preparou minimamente para as próximas dificuldades? Entendeu? Porque, assim, quando eu comecei as intervenções do Vicente, eram 5 horas semanais. Ninguém me falou que aquilo era pouco. Eu achei que era adequado. Entendeu? Aí, quando as meninas abriram a clínica de intervenção, e você começou com o Arthur lá, eu não comecei com o Vicente, porque ninguém nem me falou para ir conhecer o lugar. Eu falei assim, de certo que o Vicente não precisa disso. De certo não é tão grave, né? Tipo assim, o filho dela deve ser um caso mais grave. Exato. E eu retornando com o Vicente, né? Porque assim, é um trampo. Você marcar consulta, você se organizar para levar seu filho, e para você levar numa pessoa que não vai te ajudar a resolver o problema, poxa, que saco, foi isso que você falou. Eu fiquei um tempão com o Arthur sem ter um médico, porque também achei que não precisava disso. E aí você vai levando a coisa para frente e ninguém te conta a verdade. Eu acho... Vou fazer um adendo nisso aí também, Rê. Porque a gente vai do médico, mas também tem o seguinte, ó. Você pega um moleque com autismo nível 2. Aí você fala pra mãe assim, tá levando o psicólogo? Fala, quanto? 2 horas por semana. Tá, mas veja, se um psicólogo tá fazendo um menino grave, ele tá oferecendo 2 horas por semana há 2 anos, mas então ele também não tem nada de autismo. Porque ele não teria que dizer pra você, fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, está errado o seu tratamento. Nós não podemos tratar isto aqui com 2 horas de... Você pode até falar assim, sim, mas não posso pagar isso, então tudo bem. Mas assim, você tem que estar sabendo que está errado. Exato. Eu acho isso até mais grave do que o médico, sabia? Porque o médico, a consulta dele durou 1 hora, 1h30, sei lá, tudo bem, se encerrou. Mas às vezes você pega crianças que estão anos fazendo tratamento com um profissional, e aí como é que fica daí? Aí se eu fosse pai, eu chegaria e falaria assim, poxa, mas você não podia ter me avisado? Porque numa dessa, vai que eu tenho dinheiro para fazer 40 horas por semana. Vai que eu quero acionar o plano para fazer 40 horas por semana. Ué, então eu acho que essa responsabilidade é uma responsabilidade meiada. Hoje na discussão no Congresso ali, uma pessoa falou uma coisa e eu fiquei meio engasgado para falar, mas vou falar aqui. Dizer assim, porque hoje muitas mães sabem mais do que o médico. Sinceramente, isso aí do médico é errado. Porque se você não sabe, você não é médica, você não sabe nada. Você é engenheiro, tu é advogada. Se tu leva teu médico, se tu leva teu filho num neurologista, se tu sabe mais do que ele, alguma coisa tem que estar errada.
Ou você é uma pessoa genial, tipo Da Vinci, que o cara, ele dominava 8 áreas do conhecimento. Agora, se não é o teu caso, se você não tem 180 pontos de QI e o médico tá sabendo menos do que você, Tá errado. cara, alguma coisa tá errada. É como se levar, sei lá, pedir pra uma criança de 4 anos construir uma casa pra você. A chance de dar errado é enorme, porque ela sabe fazer de casa com Lego, mas casa de verdade não vai sair. Então, se isso é um fato, se uma mãe está sabendo mais do que os profissionais, alguma coisa não vai funcionar nesse tratamento. Mas você sabe que é aquela ideia, né, de que o médico está sempre hierarquicamente acima, né? Na verdade, assim, as famílias podem, devem se capacitar, estudar. Por exemplo, tipo, as famílias entram na UTI e falam assim, nossa, mas o que é esse aparelho aqui? Fica preocupado com um monte de número, apitando e tal. Eu tento explicar para que a pessoa não se preocupe com aquilo, né? Mas não vou ensinar para ela ventilação mecânica em meia hora de conversa, né? Que eu levei, né, 4 anos para aprender, tipo, para terminar a residência e o resto, né, de cursos que tem que fazer, enfim. Então, assim, o problema não é perguntar sobre, né? Mas eu sempre tenho que saber mais. E como especialista, você tem que saber mais que os colegas que não são. Porque aí tem um monte de médico, né? Mas se você se propõe a se especializar naquilo, você tem que saber mais que os próprios colegas. Senão não faz sentido. Realmente, você está no profissional errado. E aí, profissional errado em todas as áreas, né? E na psicologia, na fonoaudiologia, na fisioterapia. Nisso, né? Falta de capacitação geral. Eu tenho dito, Mirela, que a internet criou uma geração de pessoas que tem a falsa impressão que sabem alguma coisa. Eu sempre dou esse exemplo, ó. Você chega para você e fala assim, nossa, linda, eu gosto de música clássica. Daí você fala, eu também gosto, mas tu não gosta, tu não entende nada de música clássica. Tu fala assim, eu também gosto. Daí eu falo, puxa, mas eu gosto de piano. Daí tu fala, eu também gosto, peraí, Paulo, eu preciso fazer xixi. Aí você vai lá no Google, escreve lá assim, ó, Beethoven. E aí você lê ali o Wikipedia do Beethoven, tá certo? Isso. 3 minutos você leu. Aí quando você volta, você fala assim, você nem sabe, Paulo, adoro Beethoven. Eu me dediquei a minha vida a estudar Beethoven. E aí você fala que ele nasceu, lá, tal. E aquele retrato que eu olhei, eu falo, nossa, mas essa garota ela entende tudo de música clássica. Não, você só leu o Google. Aí, olha a diferença. Eu sou formado em piano clássico. Eu fiz 12 anos de piano. Eu entendo de Beethoven. Você entende a diferença? Totalmente. Então, quando alguém chega, por exemplo, um pai chega para discutir análise do comportamento, eu geralmente eu deixo assim um pouco, mas chega um momento que eu falo, ó, não tem como. Não tem como, porque isso é um conhecimento que se de fato você quiser discutir linguagem, você precisa voltar em 1957, precisa ler o comportamento verbal de Skinner, precisa ler o comportamento biológico dos organismos. Se você fizer todo esse trajeto e você de fato agora entende sobre comportamento verbal, eu consigo te explicar, eu consigo. Agora, eu não consigo para você que leu assim, abre reforçamento e punição, abre reforçamento e não tem como discutir isso aí. Então, a internet, ela tem criado uma legião de pessoas que acham que entendem as coisas. E isso, às vezes, dá a falsa percepção de que a mãe sabe mais do que o médico. Não sabe. Não sabe. Se você pegar um terceiro anista da faculdade de medicina, não é possível que uma mãe saiba mais do que ele. Não é possível, porque esse menino ficou durante já 1000 dias, manhã e tarde, estudando medicina. Não é possível que uma mãe que tem uma criança de 2 anos agora saiba mais medicina que ele. Não é razoável isso. Então eu acho também que você tem que colocar essa perspectiva para as famílias e dizer assim, olha, isso que a senhora está falando está errado, mas está errado porque a senhora não tem conhecimento, não tem nenhum problema, porque não é da sua área. Agora, ou a senhora confia no que eu estou falando, ou a nossa relação acaba aqui, porque olha a loucura, você está me pagando, gastando seu tempo, gastando seu dinheiro para comprar uma coisa de mim, que é o quê? Conhecimento. Aí eu lhe dou o conhecimento, o senhor não acredita? É que nem você ir no mercado, comprar um monte de coisa, pagar no caixa e deixar a mercadoria. Porque o médico é isso. O que você foi adquirir lá? Conhecimento. Você foi lá comprar conhecimento. Se você não aceita o que o cara falou, você não levou a mercadoria para casa. Alguém faz mercado e deixa a mercadoria lá? Não é razoável? Então, essa é a mesma coisa. Eu sempre digo, faz muitos anos, não me lembro, faz muitos anos que eu não encerro alguma relação com alguma família, porque as pessoas costumam confiar em mim, mas eu não teria nenhuma dúvida em fazer isso. Falar assim, olha, eu não sou o melhor médico para a senhora, porque a senhora não tem confiança em mim. A senhora precisa de um médico, a senhora... Um filho, Mirela, é o que? A maior joia que você tem.
Quando você vai pegar a sua maior joia e vai pôr na mão de alguém, você tem que confiar muito naquela pessoa. Não dá para você querer colocar a tua joia na mão da pessoa e ficar cuidando assim do que é que ela tá fazendo com a tua joia. Então, só que essa postura, não é nem só de firmeza que eu digo, né, que os médicos têm que ter, e teriam que ter, mas já não é uma postura comum, assim, na massa do que a gente vê de depoimentos, porque não são firmes, tentam amenizar o que está falando, não laudam o que falam, né? Digo por experiência própria, não colocavam para mim o que me diziam, porque não vou me indispor com o convênio, ou sei lá, mil coisas. Então, também se acovardam, então não querem se comprometer. É como se não fosse um problema, não é problema meu, né, assim. Mas foi o que a Rê falou, né, de não resolver, empurrar o problema para frente, né? Empurrar para frente. Isso eu sempre falava, agora eu lido menos com estudantes, eu fui parando de falar isso, mas eu sempre falava isso. A coisa mais fácil é você empurrar um problema para frente. Você quer ver? Se você me levar o seu filho com autismo, eu consigo ficar 3 anos pedindo exame para ele, sem fazer diagnóstico, empurrando para frente. Você pede uma tomografia, pede um ultrassom, você pede uma ressonância, aí você pede um eletrocurto, aí você pede um vídeo EG de 12, aí você pede um vídeo EG de 24, aí você pede uma ressonância com magnética funcional. Vai ficar 3 anos. Isso aí, você resolveu o problema? Não, você empurrou o problema para frente. Então, hoje, se você observar na coisa, isso não é só de médico, não. Todos os profissionais de fora da saúde. Você percebe claramente o sujeito que ele quer se livrar do problema, o que é diferente de resolver o problema. Então, se eu peço um hemograma num pronto-socorro, por exemplo, você sabe que o hemograma vai demorar mais de 12 horas. O meu plantão é de 12. Quando tu voltar, não sou eu que estou aqui, não é problema meu. Entendeu? Eu olho e falo assim, essa menina que está com leucemia, deixa eu pedir um hemograma aqui. Quando você voltar, é o meu colega que tem que falar de leucemia, não sou mais eu. Agora, o que é o cara que resolve? Ele fala, puta, eu tô achando que você está com leucemia, linda, leucemia é uma doença muito grave, então eu vou fazer o seguinte, eu vou internar você no meu nome, eu vou pedir um hemograma na urgência, e aí eu vou ver esse hemograma na urgência, vou ligar para o meu colega da oncologia que vai vir aqui colher sua medula óssea. Aí você resolveu o problema do doente. Agora, você conhece gente que está fazendo isso? Não. Eu tenho visto cada vez menos. Não. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. Fazer isso dá trabalho, né? E eu até, assim, como eu também vivencio muito isso, por exemplo, a gente vê pacientes terminais em que é prolongado o processo de morrer, né? Porque o médico não falo por mim, mas assim, é muito mais fácil você falar assim, olha, seu parente está piorando, nós estamos num momento em que a gente consegue jogar o problema para a família ou realmente fingir que o problema não é seu, né? A gente está num momento em que ou a gente faz hemodiálise ou ele vai morrer. Então, assim, você jogou para a família tomar uma decisão que é sua, enquanto profissional. Porque você sabe que mesmo fazendo a hemodiálise, o cara vai morrer. Não é garantia, fez a hemodiálise, ok, resolveu o problema, ele vai ter alta. Se isso for acontecer, você nem vai jogar para a família. Mas é um paciente terminal, por vários comemorativos. E aí você vai jogar a culpa na família? Você acha que a família vai falar o quê? Faz hemodiálise. Tipo, vai demorar 1 semana para morrer. Mas a pessoa não vai ter essa culpa. Eu matei meu parente. E o médico não tem que fazer isso, jogar essa responsabilidade para a família. Nossa, falando isso, me aconteceu ontem uma coisa. Eu estava vindo ontem de Curitiba para cá e eu tava naquele ônibus que leva até o avião. E atrás de mim tava um homem, um pai com uma criança, uma menininha que devia ter uns 4 para 5 anos. E a menininha estava pedindo, eu tenho um pouco de perda auditiva, então eu não ouvi o que ela estava pedindo, mas ela estava pedindo alguma coisa que o cara não queria fazer. E em determinado momento o pai fala assim: então você quer fazer isso, mesmo que o seu papai fique super triste? Olha como isso parece uma coisa natural. Todo mundo fala, mas eu já falei isso aí. Quando você vai pensar sobre essa frase, então a responsável pelo seu sentimento é o outro. E o outro é uma criança de 4 anos. Ou seja, então tá bom, então você faz isso do seu jeito, mas só que o papai vai ficar super triste com você. Cara, olha, você tá falando de um adulto, que é um homem de 35 anos, que não sabedouro de como resolver a situação, porque ele não tem manejo de comportamento nenhum, resolve transferir a responsabilidade do gerenciamento do sentimento dele para uma outra pessoa que tem 4 anos de idade. A minha vontade era de virar e falar assim, cara, tá tudo errado o que você tá fazendo. Tá tudo errado. Não vai funcionar esse jeito de cuidar
de criança. E é o que você falou. É assim, é você sabe que o doente vai morrer. É você falar assim, não, eu não quero assumir o ônus de ter que falar sobre a gravidade do que está acontecendo, porque é um momento pesado para Dá todo mundo. trabalho. Então passa para ela, ó, ela descer, não faz hemodiálise, você vai morrer de qualquer jeito mesmo. Isso. E aí me veio a imagem desse cara falando para essa nenezinha de que, não, então você faz, mas o papai vai ficar muito triste com você. É bem nessa ordem, Assumir as né? responsabilidades do que é da sua competência. E aí E gerenciar, né? E Isso. gerenciar a questão, gerenciar de forma resolutiva, né? E aí a gente pensando, então, nessa conduta médica adequada. Chega ali a criança novinha, né, com atrasos evidentes, né, suspeita de autismo e tal. E aí, né, de falar para a família do autismo leve ou falar do grau 1, o que vocês falam disso? Olha, eu vou falar do que eu já vi, mas aí você vai acrescentando. Porque, assim, é aquilo que eu falei, as Sim. famílias já estão vindo para mim com o diagnóstico e às vezes o tratamento mal conduzido, ou naquela fase assim, eu acho que é, mas eu não tenho certeza, eu preciso que você me fale. E aí, às vezes, algum membro da família pergunta assim, mas é leve, né, doutora? Eu falo assim, olha, espera aí, a gente tem que fazer um paralelo, né? A criança, quando ela é muito pequenininha, todas têm um alto grau de dependência, né? Então, assim, os níveis são divididos de acordo com o suporte necessário. E as crianças pequenas, independente dela ser atípica ou típica, elas precisam de muito suporte. Então, assim, não tem como um bebê não ter um nível de suporte alto, né? Que aí eu volto a falar. Realmente, a terapêutica adequada, a intenção é sair desse nível de suporte alto para um nível menor. Então, assim, isso não causa um impacto tão ruim, né? E a gente deixa esse assunto para depois. É contemporizar, Isso. né? De novo, não enfrentar né, a situação. Não, mas passa a real situação, só que a gente vai definir melhor como que essa criança está sendo conduzida mais para frente. Mas todo mundo tá ruim agora. Não, então, mas né? isso de você, de primeira, já falar em grau, em consulta com criança tão pequenininha que nem iniciou a intervenção, você não sabe se vai responder fácil, se não vai, porque é muito difícil saber, era do que eu pensava do Arthur. Eu falo pra ele, pega a bola. Ele não pega. Ele também não me olhou. Ele também não rastreou a bola. Eu não sei se compreendeu, eu não sei se a questão é motora, roça, né? eu não sei, pode ser tanta coisa. Como é que eu posso falar que isso é uma coisa leve ou bobeira se eu nem comecei a estimular, intervir, eu não sei o tamanho do buraco que eu tô lidando, o tamanho do prejuízo disso. E geralmente quem usa essas, né, que fala isso de, é porque é grau 1, é porque é leve, é só na intenção de passar a mão na cabeça, de alisar. Porque assim, aí você vai me falar o que você vê também, né, porque às vezes você vê as crianças pequenas, mas você já vê uma que é pequena, mas já com alguns pré-requisitos. Então você fala assim, puta, essa criança é uma intervenção, ela vai responder rápido e daqui a pouco já tá falando bem, sabe? Você tem essa sensação. Sim. Mas você vai arriscar? Não tem como, né? Eu não arrisco. Tem uma outra perspectiva, Rê, que eu gosto de colocar para as famílias também, que é assim, ó. Eu prefiro uma criança nível 3, que daqui a 1 ano e meio virou 2, e com a graça de Deus daqui a 3 anos virou 1, do que uma criança nível 1, que daqui a 3 anos é nível 1, daqui a 5 anos é nível 1, e quando chega na adolescência, muitas vezes vira nível 2. Porque isso é uma coisa que a gente sempre fala assim, mas dá para diminuir os sintomas? Será que diminui? Será que vai virar 1, coisa e tal? Eu falo assim, olha, uma vez que você está fazendo o tratamento, a intervenção correta, a evolução não depende de nós, depende do potencial genético de aprendizado. Agora, quando você tem a criança nível 1, mesmo que você esteja fazendo a intervenção correta, sempre essa criança vai piorar na adolescência, sempre. Não há como ela não piorar. Por que não há como ela não piorar? Porque a demanda comportamental é outra. Sim. Então, uma criança, eu sempre dou o exemplo de habilidades de relações íntimas, que a habilidade de relação íntima é uma coisa que uma criança de 5 anos não precisa ter, mas um garoto de 17 precisa. Então, uma criança de 5 anos que não tenha habilidades empáticas de relação íntima, por exemplo, com 5 anos, é normal, você não vai chamar atenção. Agora, um menino que chega com 17 anos de idade, não tem habilidades empáticas de relação íntima,
e ele quer conseguir uma namorada. Olha o estrago que isso vai fazer na vida dele. Então ele continua sendo nível 1? Cara, ele era nível 1. Mas agora, essa falta de habilidades que ele tem um impacto muito maior. Então, você entende que ele pode começar a depender de coisas aqui que ele não dependia? Então você pode ter perfeitamente um que é nível 1 hoje, nível 2 daqui a 15 anos. Então, a grande sacada que eu falo para as famílias é sair dessa história se é nível 1, 2 e 3. Isso tem importância epidemiológica, para que o governo saiba exatamente aonde pôr dinheiro, coisa e tal. Do ponto de vista prático, para a vida das famílias, o que interessa é taxa de aprendizado. É você pegar os relatórios de hoje, os relatórios daqui a 6 meses, os relatórios daqui a 12 meses, 18, 24, 36 e tal, e comparando e checando as porcentagens de aprendizado. Se o seu filho está aprendendo rápido, ele é bom. Se não está aprendendo rápido, você vai ter problema. Daí você diz assim, mas quanto que é aprender rápido? Eu faço uma outra analogia. Imagina um sujeito que você está fazendo uma cirurgia e o cara começa a sangrar muito. Você cortou uma artéria ali que não era para cortar. Começa a sangrar muito. A primeira coisa não é colocar sangue nele. A primeira coisa é fazer o sangramento parar. Caso contrário, você vai ficar enfiando sangue aqui, saindo aqui, enfiando sangue aqui, saindo aqui. Então, a primeira questão quando você está abordando o bebê autista, lembra das 5, 9 palavras que ele tinha que estar aprendendo por dia e não está? Primeira coisa é você conseguir ensinar de 5 a 9 palavras. Para quê? Para que ele pare de dia a dia e ficando mais atrasado. Depois que você estancou o sangramento, aí, e isso pode demorar 6 meses, 1 ano e meio, 2. Depois que você estancou o sangramento, é a partir daí que você começa a fazer comparações com quem é neurotípico. E aí, se ele tiver, com o passar do tempo, se aproximando do comportamento neurotípico, a família vai ficando mais feliz. Aí você vai tendo a clara percepção que a criança está melhorando. Mas ela primeiro tem que ter parado de piorar. E isso não passa por você saber se é nível 1, 2 e 3. Isso é irrelevante. Isso tem a ver com taxa de aprendizado, não com o nível de suporte. E só aquele preminho consolo na consulta, porque é difícil de engolir o que um diagnóstico. É um desserviço que o médico faz. Sabe por quê? Porque, você concorda que quando você tem um diagnóstico, todo mundo está querendo ser enganado? Pô, todo você mundo, chega né? lá, você chega na consulta, eu falo para você, seu filho é autista grave, viu? Daí você não confia. Aí você vai no outro ali, o outro fala assim, você tá louca? Cada criança tem seu tempo. Isso aqui, olha, mas isso aqui é estimulação, porque é negócio de tela. Tá colocando muito na tela, virou autista. Negócio de pandemia, a galera tá virando autista. Aí você fala, então esse negócio de tela, pandemia, isso é bem tranquilo, daqui a pouco ele tá normal. Você vai em qual médico? Você vai nesse. Porque faz parte do funcionamento do nosso cérebro o acolhimento. Aí você fala, não, eu me identifiquei com esse. Porque esse aqui tá falando que vai dar certo, que ele falou que deve de dar errado. Eu vou ficar sempre nesse aqui. Então, quando você vai numa consulta, o moleque tem 2 anos e meio, é autista. É óbvio que não é autista nível 1. Não existe diagnóstico de autismo nível 1 nessa idade, porque o autismo nível 1 nessa idade, você não consegue ver o que corrobora o diagnóstico, você não consegue ver os prejuízos. Então aí tu fala que é nível 1, a mãe já tá querendo ser enganada. O que ela fala? Glória a Deus, não precisa fazer nada, vou pôr na creche que passa. Você já perdeu aí mais 6 meses, 1 ano e meio de intervenção dessa criança. Então isso é um desserviço. Nem fala nível 1, já fala leve, porque aí é melhor ainda. Leve é mais legal ainda. Mas eu vou te falar, nessa dificuldade que eu tive, né, de receber o diagnóstico, a primeira não deu, aí você vai para a segunda, porque aí você fica procurando um diagnóstico para o seu filho, porque é isso que você quer, né? Na verdade, assim, feliz. Você quer uma rede de apoio, você quer que mais pessoas agreguem ali para conduzir a coisa, mas enfim. Aí eu cheguei em outra colega, eu falei assim, olha, eu trouxe ele aqui, né, tipo, para você me dar o diagnóstico, né, e assim, porque ele tem isso, por A mais B, então ele fecha, né, critério. A pessoa falou assim, não é bem assim. Porque assim, pode ser que isso aí seja só um atraso, e né? Passa. Isso. Aí eu falei assim, puta, a pessoa me convenceu por A mais B que podia não ser. Aí eu falei assim, realmente, acho que pode não ser. Só que aí depois, lá pra frente, a coisa o problema é que era. E eu voltei, o problema é que era. E eu voltei na mesma pessoa pra falar assim, olha, tipo, tá pior. É aquilo que você falou, né? A curva tá um pouco mais distante. E ela fala assim, você não tem paciência. Não. Você não tá tendo paciência. Sabe o que foi? Aí na hora, sabe quando você viu que você não ia receber e eu já tinha levado o marido junto pra ver se a pessoa falava a verdade. Convenci o marido também, tava em negação. Naquela situação, tipo, eu desabei.
E a Não, você pessoa. ainda tem que ouvir do cara assim, eu não te falei? Não, isso mesmo. Eu te isso, falei, eu né? escutei a Eu te falei. pessoa falar assim, a hora que eu desabei, porque acho que é muito tempo, né, de estresse, Muito, meu de Deus. pressão, você sozinha, lutando contra uma coisa que você não espera. Eu desabei a chorar, a pessoa falou assim, nossa, mas por que você tá assim? Cara, Cansada, maluca? cara, Maluca. que vontade de... E é um- Você sabe uma coisa, Perdeu Mirella, que eu o acho réu engraçado, eu primário. falo isso brincando, mas é verdade. Porque às vezes as mães chegam e parece que elas decoraram dessa. Eu falo igualzinho tá ali, né? E aí o médico fala, não é. Eu sempre falo assim, ó, você chega com uma pessoa e fala assim, ó, vou te descrever um animal. O animal, ele anda de 4, ele tem pelo marrom, ele tem o nariz de couro, orelha pra cima e faz au-au. O que que é? O cara fala jacaré. Sabe? Tipo assim, É a mesma a pessoa coisa. falou É, tudo. tudo. Você só tinha que falar assim, puta merda, será que é um cachorro? A pessoa fala jacaré. E aí a pessoa tira teu chão, né? Porque você não tem como argumentar. É tão distante da realidade do que tá acontecendo que você não tem como argumentar isso aí, né? falei, eu te mostro o vídeo, eu te provo. Deixa eu Não. te provar. Coleguinha, vem aqui, coleguinha, deixa eu te E tem mostrar. outro negócio do contato visual, eu sempre falo isso pros meus alunos, né? A mãe chega e fala assim, não, mas não olha nos olhos, eu chamo ele não vem e tal. E a mãe fica com isso, né? Aí o médico fala assim, não, mas ele olha, quer ver? Daí ele fala assim, José! aí a criança faz assim, e continua correndo e mexendo nas coisas. Daí o médico fala assim, tá vendo? Ele olha, tá Ninguém ótimo. grita com as pessoas. O consultório médico, mas é um zoológico. Mas aquilo, não, né? É um isso aí me zoológico fez aquilo, lembrar né? de uma situação engraçada também, porque assim, paciente politrauma, você tem que avaliar o Glasgow, que é o nível, se ele está em coma ou não, né? Para ver a gravidade do traumatismo craniano. E tem gente, assim, não é para você arrancar um pedaço do paciente quando você está fazendo essa avaliação, né? De dor. Tem paciente que chega roxo na UTI. Aí, claro que o cara que avaliou antes de mim vai dar diferença. Mas não tá falando lá que você tem que quebrar o externo do paciente Para estimulador. para estimular a dor. Então, assim, tipo, é quase que a mesma coisa, é o grito. Então, assim, não é assim que se avalia a profundidade num coma. É curioso, eu sempre sabe? falo para as famílias que as famílias têm uma folia de levar foto de criança, né? E eu sempre falo, não levem foto. Sabe por quê? A foto Por não- exemplo, ó, seu foto. esposo vai fotografar você. Ele vai fotografar você chorando? É, lógico que Ele vai não. fotografar quando você tá feliz, quando você tá A melhor contente, imagem. quando você tá com seu... Aí a mãe leva lá 10 fotos dele abraçado com os amiguinhos da escola. Aí você fala, mas e um vídeo, linda? Aí quando ela mostra o vídeo, tá os 10 aqui, o outro batendo na gaveta ali. Lógico, porque ninguém vai fotografar uma criança que tá totalmente fora do contexto batendo na gaveta. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o médico que não tem essa experiência pega aquelas 10 fotos e fala, imagina que contato lindo esse contato aqui. Mas é por isso, porque você vai fotografar num aniversário, numa festa, quando você está sentada com uma pessoa que você gosta. Então cria uma situação que ela é totalmente artificial e que às vezes o médico que não tem experiência engole essa história, né? Gente, eu não sabia que levavam fotos. É muito comum, É. muito comum. Não, colega, Muito não, comum. não rola, mãe. É Mas você vídeo, pode é ver. vídeo. Mas você pode ver, às vezes você olha no Instagram, a maioria às vezes é foto, você fala assim, nossa, aquela família tem uma criança com TEA. Você vai olhar e fala, nossa, mas pelas fotos Não parece. não parece, né? A criança Você pega sempre sorrindo. aquele recorte isso, fantástico, Isso, né? melhor foto, né? É que nem o lado esquerdo que eu aprendi hoje, eu sabia. É, a gente Eu ensinou... achava que era igual dos dois lados, que eu tava ficando feio por causa disso. Que diz que o meu lado bom é o lado esquerdo. A partir de Então, agora, mas não vai ter mais Só- uma foto só- minha nesse Só vou Instagram. andar assim, ó, Vai ter de agora. Brad Pitt pra cima. Mas não vai ter uma feia. Ainda da questão da conduta médica e na primeira consulta, a questão de entender a realidade cultural, financeira, cidade que aquele indivíduo está, aquela família, isso deveria fazer parte também do médico quando te prescreve o que tem, mas isso está completamente distante do mundo que você vive. Porque assim, né, vou perguntar e falar uma percepção minha, porque tem o lado daquele que te orienta e tchau, também não te ajuda a solucionar aquilo. E tem aqueles que também, por saber às vezes que na tua cidade não tem nada, nem te informa, que é como você mesmo disse. Então, uma coisa é a pessoa estar fazendo 2 horas de intervenção por semana, sabendo que aquilo não é o ideal, mas é o que ela tem no momento, foi o que ela conseguiu e ela está ciente E disso. vida que segue. Outra coisa é aquela família que está fazendo 2 vezes por semana, completamente pleno, achando que está dando o melhor, que está oferecendo o que existe de melhor de tratamento.
né? E a gente vê essas coisas, assim, ou de não se envolver, né, na situação de não ajudar aquela família a solucionar, né? Ou então de nem oportunizar aquilo, não esclarecer que o que ela está fazendo é ruim. Ai, mas ela não tem condição, ela nunca vai ter. Mas ela, na minha cabeça, quanto mãe, mas ela precisa saber o que é o melhor. E aí, ela, enquanto mãe, a família, aí a gente começa, porque são etapas, né, pra gente, como que eu consigo solucionar isso? Né? Será que eu consigo uma ajuda? Será que eu consigo um benefício assistencial? Enfim, cada um. Mas a gente tem que, de novo, a clareza do que realmente funciona, não é? Vocês devem atender um monte de gente de lugares distintos e realidades completamente distintas, assim, do que tem para ser ofertado, né? E aí? Eu vou te falar que eu atendo famílias que são gente que pega o avião da própria família e vai para consulta. Gente podre de rica, mas uma riqueza assim totalmente, não tô falando de classe Descomunal. média alta, não, tô Uhum. falando de gente podre de rica. E eu atendo em comunidade de gente numa situação socioeconômica extremamente vulnerável, que a pessoa mora no meio do mato e está preocupada com o que vai comer amanhã. Então também, Mirela, faz parte do seu bom senso entender que eu não posso chegar, por exemplo, para uma criança de uma mãe dessa. Quando eu digo mora no meio do mato, é no meio do mato mesmo, não tem casa, não tem nada, eles dormem assim. Você não adianta, essa pessoa sequer vai entender o que você está falando. Você também tem que ter o bom senso de não colocar uma situação para essa família que Não vai acontecer. Inatingível. sabe, é que nem chegar pra gente e falar que a gente tem que ir hoje à noite correr a ultramaratona de 120 quilômetros. Você pode fazer o que você quiser. Você não vai correr a ultramaratona de 120 quilômetros hoje à noite. Então, eu acho que tem que ter esse bom senso. Agora, quando você fala de pessoas que minimamente poderiam ter acesso a um plano de saúde, e aí eu tô falando, sei lá, alguém que poderia gastar 300, 400 reais por mês, coisa e tal, aí eu concordo integralmente. Aí eu concordo integralmente, porque aí a pessoa pode dar os pulos dela, entendeu? Aí a pessoa fala assim, olha, se o senhor tivesse me falado, eu tinha processado, eu tinha ido na promotoria, eu tinha feito, eu tinha acontecido. Aí eu acho que sim, entendeu? Mas eu acho que essa diferenciação, ela é muito importante. Porque aqui eu falei esses dias, acho que foi com você que eu falei, Renata, a gente no autismo, a gente vive numa bolha que a gente acha que todo mundo sabe tudo de autismo, que todo mundo é obrigado a saber. Ninguém sabe nada de autismo. Se você sair na rua e parar as primeiras 10 pessoas aleatória e perguntar assim, você sabe o que é autismo? Não. Você sabe o que é autismo? Ah, é retardo, né? Você sabe o que é autismo? É síndrome de Down. Ninguém sabe do que nós estamos falando. Então, para que você, de fato, faça uma família entender, uma família que acabou de chegar ali nessa vida, entender toda essa dinâmica, entender tudo que é preciso, é muito difícil. Você não tem como chegar para uma mãe que não tem o que comer amanhã de manhã e querer imaginar que ela vai fazer curso de aba, que ela vai virar a T da criança. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu falo para você, eu há mais de 20 anos trabalho voluntário com esse tipo de comunidade, as pessoas não entendem o que você está falando. Quando você fala 40 horas por semana, a gente parte do pressuposto que 40 horas por semana a pessoa sabe que uma semana tem 7 dias, tem 168 horas e vai fazer 40 horas. Ninguém sabe nada disso, a pessoa não entende cognitivamente muitas vezes o que você está falando. Então, o tratamento do autismo, ele é muito distante. E eu vou falar uma coisa agora de plano de saúde, porque eu concordo com tudo, eu acho que tem que processar, para mim é tudo ok, não tem problema. Eu só quero colocar a seguinte perspectiva. Pensa numa criança autista nível 3 fazendo 40 horas por semana. Plano de saúde, qualquer um que seja. Você paga 400 e usa 18 mil. Você acha que essa conta fecha? Se você tem uma empresa, você paga 400 e gasta 18 mil. Você acha que essa conta vai fechar? Aí você é advogada, você vai dizer assim, não, Paulo, mas não tem problema que eles são obrigados por lei. Eles são, mas só que a hora que o plano fechar, você vai ficar sem. Porque o plano vai quebrar. Se você vai pagar 380 reais e vai consumir mensalmente 18 mil reais, esta empresa vai quebrar. Ela pode sustentar um pouco porque ela está ganhando dinheiro de outras fontes, sabe? Porque a empresa também não dá, prejuízo também não dá. Mas vai chegar uma hora que vai quebrar. O aumento da taxa de tratamento, de intervenção que a gente tem, vai quebrar. E quando quebrar, todo mundo vai ficar sem. Vai ficar sem você que é rica que pode, vai ficar aquele ali que era classe média, vai ficar o outro que é remediar, todo mundo vai ficar sem, porque a empresa vai quebrar. Então, a gente tem que ter um pouco também de
consciência. E eu não sou dono de empresa de convênio, sou dono de nada disso. Só que eu queria que meus pacientes continuassem fazendo tratamento. E a hora que esses planos de saúde, essas operadoras quebrarem, só vai ter uma pessoa que vai conseguir tratar autismo se você for milionário. Quantas pessoas Cara do você... avião. Só esse. Só o cara Quantas do avião. pessoas você conhece que podem tirar 15, 20 mil reais do bolso todo mês ali e pagar? Sem reembolso, é tirar e pagar. Quantas pessoas você conhece? 10? 5? Bom, então você veja, todo o resto, se não tiver plano, vai depender do governo. Você está vendo alguma instituição pública tratando autismo de verdade? Eu não, nesses 25 anos eu não vi nenhuma. Tratando de verdade, não vi nenhuma. Então, essa relação com o plano de saúde é uma relação que a gente que está usando esse plano, a gente tem que ter muita consciência, porque a hora que quebrar, todo mundo fica sem. E dentro dos planos de saúde acontece uma coisa que é muito perversa. Assim, ó, você tem um plano aqui que é bom, um plano lá, e você tem vários planos aqui que são ruins, tá certo? Porque não dão acesso, porque não tem profissional, não importa. Eu te dou o diagnóstico de autismo e você estava num plano ruim. O que você faz? Vai pro bom. Vai quebrar. Vai quebrar, porque aí o plano que é ruim está tratando gripe e pneumonia domiciliar, que é da antibiótico. Você quer que o plano bom gaste 18 mil reais com seu filho, você está pagando 400. Você acha que vai funcionar isso? É óbvio que vai quebrar. Aí o que o plano bom fala? Acabou a folia. A partir de agora é só com coparticipação. Coparticipação de 18 mil é 9 mil. Você pode pagar? 9 mil por mês? Nossa. O que ele falou? O que ele falou para você? Não te atendo mais. É ilegal? Não é. Você é advogado, você sabe que não é. Você assinou o contrato com coparticipação? Você pode até judicializar e ir pro pau, mas ilegal não é. Você vai precisar de anos discutindo isso na justiça para conseguir, porque ilegal não é. Então, a história da coparticipação é uma advertência no seguinte sentido: olha, não está funcionando desse jeito. Pagar 400 e gastar 18 mil, para minha empresa não funciona. E a gente, como pai, você acaba olhando a situação do seu filho. Só que do ponto de vista epidemiológico, populacional, em pouquíssimo tempo, vai acabar, eu tenho certeza disso que eu estou falando para você, vai acabar o tratamento no Brasil por plano de saúde, porque nenhuma empresa tolera isso. É duro ouvir isso, né? Mas Gente, então, é assim, olha, você, mãe querida, temos duas mensagens super importantes. Seu filho nível 1 vai piorar, né? Com o passar do tempo, na adolescência vai estar pior. E não vai ter plano. Não vai ter plano. Ê, alegria. Gente, mas nossa, que difícil. E todas essas perguntas que eu fico ainda fazendo para vocês, enquanto médicos, né, e questionando, e não tem que fazer assim, não tem que fazer assado, não tem que orientar. E eu só penso, graças a Deus, que eu não tenho essa profissão, muito obrigada. Esse problema não é meu, né? Então, Tô mas passando você para sabe frente. que Porque é muito complexo tudo É, isso. que nem Mas só é complexo quando você se envolve. Isso. Só é complexo quando você se envolve. Isso. Porque, por exemplo, a gente está aqui já 2 horas aqui. Alguém está ganhando alguma coisa para fazer isso aqui? Não, né? Ninguém está ganhando nada para Não. fazer isso aqui. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Porque a gente está envolvido com a causa. De alguma forma, eu, você, a gente está achando que pode dar alguma contribuição. É por isso que eu fico desgostoso com esse tipo de assunto. Porque quem não está envolvido, faz diferença. É. Você vai quebrar o plano, você vai quebrar, se seu filho é nível 1, você vai piorar, você vai melhorar, se você tem acesso, não tem. Então, como a maior parte, isso é verdade, a maior parte das pessoas não se envolvem. Isso não é um problema real, é tal da bolha azul que eu te falei. É. Isso é um problema para mim, para você e para ela. E para outras pessoas que estão aqui que têm relação com o autismo. Mas para a sociedade, ninguém está nem aí para isso. Mas eu vou falar uma coisa assim, de novo, fazendo um paralelo. Por exemplo, você vai ver médicos falando assim, olha, autismo não é o problema, vai ficar todo mundo bem. Tipo, não é assim. Ou então o cara que dá plantão na UTI fala, meu plantão foi tranquilo. Aí você fica assim, bom, ou ele não fez porque ele não quis, ou ele fingiu que não viu. Porque não é assim, né? Ou não era para estar ninguém lá, então, né? Tá todo mundo Então bem alta, né? tem alguma coisa errada. Então, assim, depende da perspectiva da pessoa mesmo. Então, agora, quando eu vejo a família, você vai, por exemplo, a consulta, que não é feita em 15 minutos, claro, né? Vai passando o tempo, você vai ficando assim, puta, deixa eu conhecer a família. Ai, falei uma palavra. Deixa eu conhecer a família, porque eu tenho que ver como que eu vou ajudar a resolver esse problemão. Porque é uma logística, da família, né? Você tem que ver como que está constituída essa família, se é um pai e a mãe, se é o pai que trabalha, se a mãe fica em casa, se tem mais alguém ajudando, né? Se tem só a mãe, se não existe o pai.
você tem que conhecer toda a estrutura familiar para ajudar a resolver o problema, que é grande. Então, você precisa de um tempo para organizar isso, para ajudar a família. E a família sai da consulta, às vezes, meio perdida, entendeu? Sim, é muita Então, assim, informação, eu sempre né? dou um feedback ou um resumo, eu falo, calma, né? Depois eu te ajudo a centralizar, a explicar melhor, né? Porque, assim, é muita Muita informação coisa. que a gente tem que passar para tentar, além de tudo isso, né, para depois examinar a criança, ver um pouco mais, ou até pedir mais vídeos, né? Às vezes uma consulta vai no máximo de 2 horas, que a criança, se aguentar ficar tudo isso, né? Ou a família também, porque é um tempo grande. Sim. Né? Às vezes você precisa de algo mais, né? Outras situações. Ou então, às vezes, você vê pais, né, falando assim, não, mas comigo ele faz bem, não sei o quê, mas não interessa só com você. É, Tem que sim. ser com todo mundo, Sim. em todos os ambientes. Sim. Né? Ele não vai viver só com você, vai viver com os pares, né? Então é um monte de coisa, né? Então, assim, gente, não é simples, não é assim, não aconteceu simples. nada no meu plantão. Então, assim, é a mesma coisa, foi tudo bem, dei o diagnóstico, todo mundo foi embora Tudo e sei certo, lá eu o que leve, aconteceu. maravilhoso, incrível, Né? nem é tão, né? Não, realmente, quando a gente se conscientiza, a mudança, ela é homérica e exige, não é um esforço só seu, todo um macrosistema em volta. E, de alguma forma, tem que preparar esse pai para isso. Para ele entender esse Everest que ele vai escalar sem nenhuma falsa percepção, né? Do que... E eu tive isso até na minha família, assim, eu não tive isso de ficar sendo refutada pelas pessoas, que achavam que o Arthur não tinha cara, né, de autista, porque... Como as médicas não me ajudaram a montar um plano de intervenção, mas elas foram muito categóricas com o diagnóstico. Então, aí aquela firmeza. E nenhuma também falou que era leve nem nada. Ficou bem na cara que era bem, bem sério, tipo assim, um atraso de linguagem gravíssimo e tal. Então, quando também vinham me questionar, mas será? Porque então, não, ele é autista, né? E precisa disso, mas não é muito tempo de intervenção. Não, ele precisa, é assim que funciona. Então, eu não como eu fiquei muito firme, eu entendi de fato que era assim, então eu também, foi mais fácil para eu impor para todos, não ficaram questionando, e foi todo mundo entendendo que precisava mudar. Cada um no seu tempo, né? Eu até já dei esse exemplo. Meu pai mesmo, ele tinha muita dificuldade de falar que o neto é autista. Ele pronunciava umas 800 palavrinhas juntas, assim, tipo, porque ele tem uma dificuldade, às vezes tem um probleminha, às vezes, quando eu falava assim, sei lá, ele tava... E meu pai é maravilhoso. Meu pai é maravilhoso, né? Mas era da parte do luto dele, né? E que vai ficar tudo bem, ele meio que se acalmando com isso, né? E eu queria que ele entendesse que não era uma coisa assim, não é de vai ficar tudo bem ou não é tão simplista isso, mas é que vai demandar muito da gente. Esforço, né? Vai ter que acontecer muita coisa diferente. Então, até nisso, desse processo de conscientização do meu pai, de que isso não era um tratamentinho de 6 meses, seria a vida do Arthur, a gente teria que estar atento sempre a isso, dos marcos do desenvolvimento, a gente ia ter que mudar absolutamente, drasticamente, tudo. Então, quando, sei lá, ele estava me acudindo com alguma coisa, eu dizia, pede a seletividade do Arthur, pede lá, explica porque ele é autista, pede no restaurante ali tal coisa, ou então numa brinquedoteca que precisava de algum suporte, eu pedia, pai, avisa lá, e aí eu via ele, com o funcionário, ele tipo, falando 1000 nomezinhos, meu neto tem uma dificuldade, e aí eu vinha lá, ele é autista, pai, fala que ele é autista, seu neto é autista, e isso é difícil, e tudo bem, ele é autista. Eu fui fazendo isso com toda a família ali, porque todo mundo o tempo inteiro buscava apaziguar essa dor interior, esse medo, essa insegurança, né? Todo mundo ama muito o Arthur, não era por mal, é amor, né? Doía, é um medo, mas eu não podia deixar que ninguém ficasse com uma falsa percepção do que isso implicaria. Seriam muitas horas, muitas coisas teriam que mudar, eu precisaria muito deles, não era pouco, era muito, e eu precisava contar com eles para isso, né? Então, acho que até assim, um primeiro passo de modificação é de verdade a família sair com clareza do problemão
que tem nas mãos, né? Que não é nada simplista e, enfim. E foi só desse jeito que eu era muito drástica com todo mundo, assim, né? E, tipo, ó, repete, é autista, até normalizar, até nem causar mais impacto. Olha que legal, agora a gente fala como se fosse, Sabe o que né? você me lembrou, Mirella? A minha filha Maria, quando ela ia descer na escola, ela descia e batia a porta do carro. Uma caminhonete. Então ela soltava a porta e pau! E eu falava, meu amor, por favor, não bata a porta do carro, porque vai, sei lá, vai estragar. Me incomodava o negócio de bater porta. Uhum. E eu fiquei isso faz tempo, já fiquei uns 3 meses. Chegou um dia, eu falei assim, se ela bater de novo, eu vou descer e vou falar com ela. No meio do Bom Jesus, ali, com uma escola gigante lá. Ela desceu e pau! Eu desci e falei, filha, vem cá. Nós vamos fazer treino de bater porta. Eu falei, todo mundo. Eu falei assim, pega a porta, abre. Ela super constrangida ali, assim. Eu falei, abre a porta, abre. Agora bate devagar, pau. Eu falei, faz isso de novo. Foi umas 5, 6 vezes. Mas ali assim, ó, pá. Abre de novo, faz de novo. Minha mulher estava do lado, ela falou assim, vai estragar essa porta eletrônica, sei lá, tal. Falou assim, vocês ficarem fazendo isso, vai estragar a porta. Eu falei, só mais uma. E abre de novo, abre. E na última, ela tava fechando aquele negócio assim, ó. Pra ver se deixava ela ir embora. Sabe quando que ela bateu de novo a porta? Nunca. Isso faz uns 4, 5 anos, é treino. Se você treino. fica marretando, Ué, é autismo, ué. autismo. Uma hora você faz uma prova, o que é autismo? Exato. Aí a pessoa não erra mais. Ó, Autismo peguei. aprendeu atrás de linguagem, mas e a outra palavrinha, autismo? E foi mais ou menos lá em casa, foi sendo dessa forma mesmo, assim. E acho que até os maridos, hoje eu vejo assim, ó, se eles não estão em negação igual tava o Atílio e vários outros, né, os maridos das nossas amigas que tava tipo assim, ali, tá vendo? Não é nada, né? Pode ser também o caso do meu marido, que saiu de lá impávido colosso, né? E eu, assim, você entendeu, né? Sim. É autista, tudo bem. É isso, né? E eu pensei, não entendo, não é possível que o cara Mas entendeu. eu casei com esse cara, ele tem uma elevação que eu Não conhecia. entendeu. É uma elevação quase Cabelada, mediúnica. chorando e tal. Mas depois aí, com É o diagnóstico Buda dele, encarnado, Deu pra cara. entender. aí depois do diagnóstico do pai, a gente entende a expressão que não está adequada com o que está sentindo, a psoríase atacando, a pessoa tendo um monte de coisa e tudo bem. Ok, Isso, é a vida. Vida que vida segue. segue, vida que segue. Né? Então, Vida assim, que você não segue. está desesperado, você realmente não entendeu onde que você está. E a gente precisa esse luto, essa dor, não tem como você querer pular essa etapa, ela faz parte de todo o processo. Para a família toda. O que você vai falar? Não, eu lembrei de outra coisa, porque Pode falar. a gente continua falando dos problemas, né, do quão grave é. Assim, o Paulo, outro dia eu vi do Outspod mesmo, um recorte, você falando do overtreatment, né? Então, assim, porque não só pelas intervenções inadequadas que a gente tem, né? Então, o médico acaba medicando a mais, como quando o problema também chega para o médico, em vez dele tentar solucionar, ó, realmente tem que modificar a intervenção, é mais fácil ele dar uma solução aparente para a família, né? Então eu vou dar um medicamento. Pronto, fiz minha parte, né? Do que realmente fazer um contato com esses profissionais, né? Ver o que está acontecendo, avaliação, né? Muito mais trabalhoso. Então eu acho que não só pela falta de intervenção adequada, como pela própria arrogância do médico, né? O que dá menos trabalho para ele é... As pessoas têm ainda a falsa impressão de que médico é igual a remédio, né? Você sabe que existem estudos que mostram que remédios mais caros têm mais efeitos do que remédios mais baratos? Mas não pelo fato de ser mais caro e ser melhor. É porque o valor que o indivíduo gasta para comprar um medicamento tem um impacto sobre a sua percepção de eficácia. Então, se uma consulta termina sem o médico dar um remédio, muitos médicos acham que não fizeram a sua parte. Porque as pessoas vão lá esperando receberem um remédio, né? E isso é uma coisa que eu tenho desconstruído todos os dias no meu consultório. Eu falo para as famílias, eu falo assim, olha, você vai conversar com as outras mães, as mães vão falar assim, doutor Paulo não gosta de dar remédio. Adoro dar um remédio. A questão é que remédio é sempre uma forma porca de resolver um problema que é complexo. Por quê? Porque o comportamento humano ele é extremamente complexo. Então, se você já tentou todas as medidas de gerenciamento de comportamento, você já mudou o ambiente, você já treinou as pessoas e não funciona, você tem que dar remédio. Mas o remédio ele sempre será uma forma porca de resolver um problema complexo. E outra, a maior parte dos remédios que a gente usa na neuropsiquiatria têm efeito cosmético.
O que é efeito cosmético? Você pega um sujeito que é feio, ele passa um cosmético, ele fica bonito, mas ele é bonito? Não, ele é feio. Você tira o cosmético, ele é feio. O remédio, na neuropsiquiatria, existem exceções, tem medicamentos que são curativos na neuropsiquiatria, mas não é a regra. Esses medicamentos, eles têm efeito cosmético. Vamos falar de Ritalina? Ritalina cura alguém de TDAH? Não. Ué, dura 5 horas, depois o moleque não volta a ser o capiroto. Então, meu filho tomava Ritalina. Enquanto ele estava com o efeito da Ritalina, ele tomava uma sacolada de Ritalina. Mas era um tosse, um gentleman. Acabou o efeito, você lavou a cara, você tirou o cosmético. Então, por que eu estou dizendo isso? O uso de medicamento desacompanhado de outras intervenções que, de fato, vão resolver o problema daquele indivíduo, na verdade, você está enganando a família está enganando você, tal, porque você sabe que a hora que você acabar o efeito do remédio, o doente volta a ser o que ele era antes, né? Então, eu desconheço algum transtorno mental que você possa cuidar dando só remédio, que não haja nenhuma outra intervenção. Eu desconheço um transtorno mental que possa ser curado, que possa ser conduzido dessa forma. Agora, que eu falei há 1 hora atrás para você, as pessoas gostam de se enganar. Você chega para um sujeito e fala assim, ô linda, o moleque tem autismo, só que precisa fazer 40 horas por semana. Daí a mãe já não gostou, que é caro, vai tomar tempo, vai trabalhar. Tal. Aí você fala assim, só que tem uma alternativa, a gente pode dar aqui 3 mg de risperidona, ele vai ficar bonzinho e para de te incomodar. Você acha que a mãe quer qual? Entendeste? Agora, quando você conta a verdade para a família, que é assim, não tem nada contra risperidona, é um baita de um remédio, nos ajuda ao monstro, só que tem o seguinte, ela não resolve problema. Nas minhas aulas de farmacologia, eu sempre tenho uma frase, eu coloco lá, risperidona não ensina nada a ninguém. Risperidona não ensina nada a ninguém. Risperidona modula comportamento, é excelente para isso. Agora, você tirou o medicamento, ela não aprendeu nada. Então, você usar medicamento desacompanhado de intervenção, a eficácia é muito pobre. É o tratamento, a intervenção terapêutica que vai construir esse novo repertório, ensinar um comportamento substitutivo, né? Porque só falar, é como dar um tapa de quem rói unha, né? Para de roer unha. Não, isso não faz ninguém no mundo parar de roer unha, né? Assim, senão ninguém... Exato. Ninguém. Então, não é isso. E o remédio, ele basicamente te dá um tapinha ali na hora. Mas se você não conduzir aquela questão comportamental e ensinar novas habilidades, formas de aliviar aquilo, enfim... Eu sempre dou exemplo, Mirela, com a questão de gente gorda. Se remédio resolvesse isso, não tinha ninguém gordo no mundo. Ué, você toma um remédio, aí você fica magro. Você tira o remédio, você continua magro, por que você vai ser gordo? Você toma um remédio. O que acontece? O sujeito toma um remédio e fica magro, porque o remédio ele tem eficácia. Você coloca lá uma bomba de Ritalina, topiramato e hormônio da tireoide. Claro que a pessoa vai emagrecer. Bloqueia o apetite, aumenta o metabolismo, emagrece. Aí a pessoa fica 6 meses magra, daí você tira o remédio. Acontece o quê? Engorda. Então resolve? Resolve, efeito cosmético. Agora o que você tem que fazer? Vai dar um remédio para emagrecer, beleza. Mas dá o remédio, faz uma psicoeducação nisso. Aí quando você tira o remédio, você construiu um comportamento naquele cérebro que anteriormente não existia. Aí você passa a ter uma chance muito maior daquele indivíduo ficar magro o resto da vida. Agora o remédio em si, ele não vai ensinar comportamento nenhum, né? Perfeito. Vocês querem acrescentar alguma coisa, pessoal, desse nosso foi tema? Ótimo, adorei discutir, Floreamos bastante, batemos adorei papo. Ouvir vocês, aprendi um monte, foi ótimo. Ninguém brigou com ninguém. Ninguém brigou com ninguém. Por enquanto. Cutucada foi só embaixo da mesa disfarçada. Mas é isso, obrigada por terem participado. Obrigado. Rê, sempre um prazer ter você, Dr. Paulo também. Sempre um prazer, acho que é a terceira vez que eu participo e todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com você, é sempre um momento de aprendizado e, sobretudo, um momento de muita amizade. Então, agradeço sempre o convite. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Pessoal, fiquem ligadinhos, porque aqui do Integrateia ainda tem muitas entrevistas por vir. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.